Vocês já viram que eu já tinha pegado ali uma entrada, tava operando mais cedo, depois eu lembrei de gravar algumas operações de enaltecer, né, nosso dia a dia aí. Então vamos lá. Eu peguei mais uma entradinha ali, aquela que eu tinha pegado já, né? Comecei a traçar ali algumas zonas que eu vi que possibilidade de entrada, né? Junto com o meu operacional, que é pullback e retração, né? Não pego outro tipo de entrada, seja para a mesma vela ou para a próxima vela, depende da força do movimento e da zona onde a vela se encontra, onde ela bate. Eu pego para a mesma vela ou para a próxima vela, aí vai do meu operacional, mas eu só pego pullback ou retração, para a mesma ou para a próxima. E M1 vi uma boa possibilidade, só que a vela ali, ó, vocês viram que parou muito em cima e ela fez o movimento que eu queria. Desci um pouco mais a zona, dei uma olhadinha ali atrás e esperei ela dar mais uma esticada, só que ela não veio, né? Você viu ali que eu tava analisando os fundos, ela tocou lá nos fundinhos, só que eu desci um pouco mais a linha, pensando que ela dava mais uma esticada, ela não veio e foi embora. Foi sem minha entrada, né? Mas vocês viram aí que a gente faz uma análise mais certeira, né? E só espera o momento certo. Se ela não veio do jeito que eu queria, eu acabo que não entro, né? Ela pode fazer o movimento que eu quero, mas se ela não veio da forma que eu quero, eu não pego a entrada. Vamos ver aqui. Acelerei um pouco o vídeo para não ficar um vídeo muito longo, né? Um vídeo aí de pouco mais de 12 minutos aí, com algumas entradas aí do meu dia a dia de hoje. Uma boa possibilidade de entrada aí também. Já deixei ali o alerta, vocês podem ver que eu uso muito os alertas, né? Porque eu opero com várias paridades, não tenho tempo de ficar olhando, às vezes está perdendo alguma possibilidade, o alerta aí nos diz aí quando pega. Aí eu peguei a primeira, você viu que deu um delay ali, já me jogou lá embaixo, né? O delay faz parte do dia a dia. Ou você se acostuma, né? Ou não opera aí pela IK Option. grande, grande parte do delay vai contra você, mas vai vir alguns delay que vai vir para o bem, né? Quem pegou já aí, quando você foi dar um clique numa taxa boa, de repente ela explode lá embaixo e você pega numa taxa melhor ainda, né? Então a primeira entrada ali que vocês estão vendo já deu win, mas já tinha feito outras entradas mais cedo, né? Quando eu lembrei de gravar já estava pegando, já tinha feito algumas entradas aí no dia a dia, né? Então vamos lá, vi mais uma possibilidade ali, analisando ali uma LTA LTB cruzada, né? Eu opero simplesmente o price action puro, né? Se eu não me engano, essa foi uma entrada não muito eficaz, né? Eu tinha que ter pegado uma zona melhor. Vamos ver se ele vai mostrar ali, ó. Deixa eu já os alertas ali. Ela chegou bem próximo da minha taxa, né? E recuou. Era ter pegado nessa entrada ali, eu não peguei, né? Acabei que eu peguei depois e ela até, se não me engano, ela rompeu a minha entrada, né? Era ter pegado naquela taxa ali, naquela esticada da vela ali. E depois ela pegou uma força, né? Foi um falso rompimento ali em cima e desceu com tudo, né? E eu acabei que entrei ali, tomei um lote, se não me engano. Peguei a primeira, ela esticou mais e, se não me engano, eu peguei outra entrada lá embaixo. Ó, ela recuou bem, só que a próxima vela, se não me engano, ela veio me estopando com tudo. Por isso que era me ter pegado naquela primeira, que ali eu pegava um izinho ali, tranquilo. Então eu veio a segunda, eu peguei ali no finalzinho, tentando fazer ali a média, né, pra abater uma entrada, e na outra eu perdi alguns centavos, né? Você viu ali que até os últimos segundos ficou 13 centavos e no último segundo ela esticou e me deu o loss, né? Então fazia parte do nosso operacional. Às vezes a gente pega outra entrada para diminuir o prejuízo e às vezes a gente acaba tomando loss nas duas e aumentando aí o prejuízo. Vamos ver aqui, vocês viram que tinha uma retração, a zona boa de consolidação aí, né? Só que eu não peguei também, se não me engano. Vamos ver.
Aí eu já tava querendo o quê? Pegar uma venda, né? Uma pullback de baixo, que eu vi que ele já tinha rompido ali em cima a primeira zona, né? Então a gente vai mudando nosso operacional, viu que tava lateralizando, viu que teve um movimento ali a mais ali, um rompimento meio, quase não foi um rompimento concreto, mas foi um rompimento de M5, então podia fazer ali um pullback ali de baixa. Por que um rompimento de M5? Várias velas vermelhas descendo ali, então já subi mais minha LTA para me confluenciar minhas entradas ali junto com o pullback de rompimento de LTA também. Aí os alertas começou a tocar. Aquela esticada boa que eu perdi ele também. Olha lá o paviozão que ele deixou. E pegando isso somente com mãozinha baixa aí, porque o OTC não dá para confiar, né? Então a gente faz entrada de mão baixa somente aumentando aí o lucro aí para aqueles que querem fazer um lucro aí no OTC. Aí eu vi uma boa possibilidade de um pullback já de alta aí, porque ele rompeu e voltou para a zona da LTA ali em cima ali, ó, LTA cruzada que eu fiz, né, entre um suporte e resistência de LTA, né? E no que ele queria romper ali minha entrada, no finalzinho ali deu meu win ali, a retração que eu esperava, né? Vocês viram aí que eu peguei uma retração para a mesma vela que é do meu operacional, né? Para mesma ou para próxima vela, vocês vão ver muito aí. Se não me engano, acho que eu peguei mais umas duas. Essa aí eu vi uma boa possibilidade, só que eu peguei errado ali a primeira entrada e dei 2 cliques depois para a próxima vela, né? Eu pensei que já tava na próxima, só que aí a primeira deu loss, né? E não fez o que eu queria, e na segunda vela ela fez o movimento certo. Aí eu entrei com mais, já peguei a outra entrada e ela derreteu, né? Mais um pouquinho a minha primeira entrada também dava ruim, né? E as outras duas que eu peguei depois, a vela derreteu ali, né? E me dando o win, recuperando essa minha última perda e garantindo mais um lucro. Aí eu vi uma boa esticada aí de vela aí, só que eu já tava esperando que um pullback ali em cima já, né? Vamos olhar aí, olha essa outra pegada aí, se não me engano eu peguei outra entrada ou foi lá em cima que eu já vi que ela queria romper, né? Então eu não peguei, né? Porque ela veio de novo tocar na taxa e ela podia romper ali buscando aquela taxa lá em cima, né? Então eu não peguei, esperei depois uma volta para pegar um pullback de alta em cima dessa LTB. Eu já tracei uma FIBO lá em cima para ver por que eu tracei lá, porque era onde eu sabia que a vela podia ir para depois voltar para fazer o pullback, já fazendo uma projeção aí do movimento dessa onda que ele ia fazer, dessa pernada aí que eu vi que podia ser um rompimento. E eu tracei lá em cima a LTA. A LTA não, a FIBO. Olha lá, chegou bem próximo da minha zona ainda que eu marquei, né? Vocês podem ver que a gente começa a ter uma visão melhor do gráfico, sabe aonde o gráfico vai para depois começar a respeitar. Só que também, se não me engano, eu peguei uma entrada, ele rompeu, mas meu operacional foi certo, porque eu sabia onde ela ia, só que ela foi buscar uma outra zona lá em cima, se eu não me engano. Mas é isso aí, esse é o nosso operacional OTC, mesma coisa no dia a dia também. Eu opero da mesma forma, pullback ou retração, e eu só uso aí, ó lá, ela tocou lá na minha taxa, né? Eu peguei aí junto com a FIBO, né? Mas na zero da FIBO, por quê? Porque ele era o espichamento da onde eu sabia mais ou menos aonde aquela onda ia me levar, né? Eu podia entrar ali numa venda ali em cima. Peguei uma venda ali para a próxima vela. Então, já analisando ali os fundos, né? Então, ela podia voltar ali, foi buscar um novo fundinho e no finalzinho ela voltou, fez do jeito que eu pensei que ela ia fazer, né? Por isso que eu já tinha deixado o alerta, pois eu vejo uma possibilidade boa, eu vou agregando aí junto com outros fatores,
né? Nosso operacional aí do dia a dia. Então, se eu não me engano, acho que no MetaTrader dá pra você fazer isso, Fibo de normal, né? Ou Fibo de projeção, até onde ela vai depois que ela rompe uma certa resistência, né? Ela vai buscar um novo alvo e aí a gente começa a fazer projeções com a Fibo. Então eu fiz uma projeção ali pela Ikeoption mesmo, analisando aí nosso movimento, as entradas ali da noite de ontem, né? E a primeira entrada de hoje deu loss e fiz uma sequência muito boa de unha aí, garantindo um lucro top. Se eu não me engano, essa foi minha última entrada. Eu peguei outra. Depois eu dei uma pausa e fui fumar um cigarrinho.